caminho para desvendar os mistérios das terras altas é longo. Na verdade, é eterno, assim como os heróis dessas terras altas da Escócia. As terras altas da Escócia são, acima de tudo, uma região de contrastes. De um lado, há os rios e vales tranquilos, e do outro, uma paisagem que evoca o fim do mundo, afogada no tormento do Mar do Norte. Dizem que aqui você pode experimentar as 4 estações em apenas um dia. A beleza do campo muitas vezes traz sua história turbulenta, que foi uma vez dominada por clãs em guerra. Hoje, esse espírito de batalha retorna durante os Jogos das Terras Altas. São 8h30 da manhã. A pequena vila de Braemar está em plena agitação. Orgulhosos e conscientes de sua herança celta, os escoceses adotaram a gaita de foles como o instrumento musical da nação. Agora, o símbolo da Escócia em si se tornou a base do folclore local. Ora, o Naab! Janeiro! Ora, o Naab! Abelha! Há quase 2 séculos, no primeiro sábado de setembro, os Jogos das Terras Altas de Braemar acontecem. Todo ano, dezenas de milhares de espectadores vêm assistir às Olimpíadas Escocesas, que são compostas por provas de força, corridas, concursos de dança e, claro, apresentações de gaita de foles. Existem apenas cerca de 6 milhões de escoceses vivendo na própria Escócia, mas há mais de 50 milhões dessas pessoas, também chamadas de caledônios, espalhadas por todo o planeta. Sem dúvida, é por isso que os Jogos de Braemar são tão populares entre os escoceses ao redor do mundo. São 9h30. Os últimos Jogos de Braemar podem começar. Gordon Baxter é um descendente de uma família escocesa muito antiga. Ele é muito ligado à história de seu país. As terras altas, né, da Escócia são uma parte muito distinta, uma parte separada da Escócia. E tem uma história longa e muito distinta que remonta a séculos e séculos. Esta parte da Escócia é cheia de castelos. E aqui era o lar do romance e narração de histórias. Nas longas noites de inverno, eles contavam histórias sobre fantasmas e sobre homenzinhos e grandes feitos de heroísmo, onde conquistavam a terra. E é uma parte mágica da Escócia. Nas comunidades dos velhos tempos, as pessoas adoravam uma ocasião. Reunir-se nessas pequenas comunidades, ter danças das terras altas, jogos das terras altas, e o encontro de Braemar é o maior e o melhor da parede. Os testes de força são o domínio dos atletas. Esses gigantes de saias curtas pesam mais de 100 quilos, e por isso foram apelidados de Heavies. Ao longo do dia, eles vão se desafiar em 7 competições diferentes. Entre eles está Francis Brebner, 5 vezes campeão mundial no lançamento de tronco e detentor de recorde no arremesso de peso. Bem, eu sou profissional há 14 anos, mas estou fazendo isso em tempo integral há 9 anos.
seguindo o circuito e os jogos no exterior, e para mim é apenas um estilo de vida. Aproveite a oportunidade de participar em uma das mais emocionantes e desafiadoras competições de força, onde você poderá testar seus limites, superar obstáculos e demonstrar suas habilidades físicas e mentais em um ambiente competitivo e estimulante. O peso para a distância consiste em lançar uma pedra de 15 quilos o mais longe possível. Neste jogo, cada um tem seu próprio estilo. Ser um Highlander profissional não é uma tarefa fácil e exige um compromisso sério e dedicação total. O treinamento rigoroso necessário para alcançar esse status é extenso e desafiador. Envolve não apenas o desenvolvimento de habilidades físicas excepcionais, mas também a capacidade de pensar estrategicamente e tomar decisões rápidas em situações de alta pressão. Os aspirantes a Highlander devem passar por um regime de treinamento intensivo que inclui práticas diárias de combate, resistência física e mental, além de um profundo entendimento das tradições e história dos Highlanders. Este caminho não é para os fracos de coração, pois requer uma paixão inabalável e uma determinação feroz para superar todos os obstáculos e se destacar como um verdadeiro Highlander profissional. No inverno, Francis treina com seu parceiro, Alexander. Durante o verão, ele compete em várias competições de campeonato. Com sua constituição forte e talento, Francis poderia ter sido membro da equipe nacional de arremesso de peso. Mas ele preferiu se dedicar aos Jogos Highlands. Para mim, competir nos jogos é um desafio. Eu participei disso. Eu posso competir tão bem em uma competição pequena quanto em uma competição grande, sabe? Bem, sendo este o nosso esporte tradicional escocês, eu gosto disso, sabe? Então eu apenas me mantenho no que eu sei fazer melhor, sabe? Mantendo as coisas tradicionais. Os Jogos Highlands são onde as tradições da Escócia ganham vida, não apenas através de eventos esportivos, mas também por meio da expressão cultural. Os dançarinos de Bremar começam a se apresentar aos 4 anos. Eles demonstram danças do folclore escocês sob o olhar atento dos juízes. Os melhores entre eles receberão um prêmio no final do dia. O produto de costumes milenares, os Jogos Highlands acontecem de maneira muito semelhante às Olimpíadas. Todos os concursos são realizados juntos na mesma enorme arena. O evento mais popular e espetacular é o arremesso de caber. Datando do século XVI, consiste em lançar um tronco de madeira pesando até 60 quilos a uma distância de mais de 6 jardas. O objetivo do jogo é fazer com que o tronco atinja o chão na posição vertical e depois dê uma cambalhota. Este é um dos concursos mais emocionantes de todos. Aceleração de adrenalina. O cabo passa, sabe? E a multidão aplaude. Apenas por alguns segundos. A multidão te reconhece. Você está apenas um pouco animado só por um momento, sabe? Ou se você está arremessando os pesos para a distância, quebrando um recorde. Ele sabe melhor. Sim, satisfação aqui. As corridas também são eventos importantes nesses jogos. Tem a corrida de 100 metros, como a que está acontecendo agora, o revezamento ao redor da arena e a corrida morro acima. Por 20 anos, o sinal de partida tem sido dado por Burt MacLeod, uma figura emblemática de Brima. Essas armas têm mais de 100 anos. Eu costumava correr aqui e alguém tem que fazer isso. Então eu faço. Eu adoro isso. São os melhores jogos do mundo. Ah, tantas pessoas boas, vêm pessoas tão legais de todos os lugares. Em Brimar, a maioria dos espectadores vem vestida com o traje tradicional. Hoje, qualquer escocês de verdadeira origem possui um kilt, um símbolo que é usado em ocasiões especiais. Os tocadores de gaita de foles usam a versão mais completa do traje: kilt, faixa, chapéu, espora e espada. Gerry Adams é um arquiteto. Ele só está tocando gaita de foles há 3 anos.
Como seus compatriotas, ele tem muito orgulho de seu traje. Eu coloco isso, você simplesmente vai. É simples, muito simples. O xadrez que usamos há muito tempo fazia parte do kilt. Era um único pedaço de tecido e você o usava o dia todo e dormia com ele à noite. Era como um cobertor. E então, 200 anos atrás, eles fizeram o pequeno kilt, que é chamado assim, que você pode usar sozinho, e o xadrez era separado. Mas ainda o usamos por causa da tradição antiga. Foi muito difícil tirá-lo novamente. Então, era muito fácil não usar nada. E a tradição é que um escocês não usa nada até hoje. A maioria faz. Eu sou escocês. Eu nunca uso nada por baixo do meu kilt. Nunca. Em Aberdeen, a empresa familiar de Alex Scotsman fabrica kilts desde o início do século. Proibido por muitos anos pelos ocupantes ingleses da Escócia, o kilt começou a ressurgir no século XIX, mas foi apenas nos últimos 15 anos que os pedidos de kilts mostraram um aumento considerável. Relativamente caros, custando entre 500 e 2 mil dólares cada, os kilts são feitos sob medida à mão. São necessários cerca de 7 jardas de tecido para cada um. Damien MacLeod é um alfaiate e um mestre artesão na fabricação dos verdadeiros kilts escoceses. O uso do kilt para ocasiões formais como casamentos é muito mais popular do que era antes. Sempre tivemos orgulho, mas nem todo mundo conseguiu comprar um kilt até agora. E certamente se tornou muito mais popular. E isso é uma indicação, quero dizer, você só precisa olhar para os nossos torcedores de futebol quando eles vão para o exterior, que é isso. A única coisa específica que os identifica imediatamente é o uso do kilt ou do tartan. A palavra tartan em gaélico significa quadrados. Seu padrão, tão emblemático da Escócia, tem um significado profundo para a pessoa que o usa. John Gillespie é um designer em uma das maiores fabricantes de lã. Ele cria novos padrões para o kilt, buscando inspiração nos designs clássicos. Tartan é um xadrez que era tradicionalmente usado pelos clãs escoceses, por membros de clãs específicos. Então existem muitos tartans diferentes. O tartan agora é mais do que apenas uma tradição familiar, né? Claro, isso ainda é muito importante, mas o tartan também é um item de moda e, de vez em quando, o tartan volta com tudo na moda. E naquela época, às vezes, novos tartans ou novas ideias de cores para o tartan são desenvolvidos. O padrão e as cores do tartan evoluíram, assim como os métodos de fabricação do tecido. Mas o verdadeiro conhecimento técnico permaneceu o mesmo. Há um passo em particular que nunca mudou ao longo dos séculos, que é o escovamento da lã. Esta fase permite a remoção do fiapo e dá ao tecido uma textura mais suave. Cardo seco é usado. Esse método é realmente apropriado, já que o cardo é o emblema nacional da Escócia. O som das gaitas de foles acompanha cada minuto dos jogos. As bandas tocam uma após a outra e são avaliadas pelos juízes. Assim como os dançarinos e os atletas, um prêmio será dado no final do dia ao melhor grupo. Quando é hora de tocar o hino nacional da Escócia, todas as bandas se juntam e tocam em uníssono. Os Jogos das Terras Altas foram organizados e popularizados sob a orientação da Rainha Vitória, uma devota da tradição escocesa. Desde então, a família real tem participado dos Jogos, tornando-os os mais conhecidos por causa de sua presença. Outro jogo muscular, o lançamento do martelo escocês.
Na Idade Média, os soldados do Exército Real, assim como os guardas reais, eram recrutados para participar dos Jogos das Terras Altas. Hoje, os atletas pesados são em sua maioria pacifistas, apesar de seus corpos hercúleos. Mais contemporânea, mas não menos pitoresca, é a corrida de saco para crianças. Todo ano, este é um dos eventos mais apreciados. Estamos apenas agradecidos que tantas pessoas de diferentes países possam vir e aproveitar a atmosfera dos jogos e a amizade que eles proporcionam. Que eu espero que você tenha achado. Aqui, no século XI, o rei Malcolm, pai dos Jogos das Terras Altas de Braemar, estava à procura de um excelente corredor para ser seu mensageiro pessoal. Ele organizou uma corrida que consistia em correr pelo mato até o topo da montanha mais próxima, o Craig Churnier, e voltar. Esta corrida de 5 quilômetros sobreviveu e se tornou um evento por si só. Enquanto os competidores estão correndo morro acima, lançando o caber ou dançando ao som das gaitas de foles, os espectadores estão se preparando para o almoço. Aqui, o almoço é sagrado e isso diferencia os escoceses de seus vizinhos ingleses. Em 1868, George e Margaret Baxter abriram uma mercearia na vila de Four Chambers. As geleias e compotas artesanais da Margaret se tornaram famosas em todo o país. As gerações seguintes da família transformaram esta pequena loja em um império gastronômico. Agora há a fábrica de geleias, um museu, um restaurante, lojas e uma escola de culinária. Robert Lintott é o chefe principal e tem grande expertise na culinária escocesa. O dia 12 de agosto marca o início da temporada de perdiz, que é a ave de caça mais famosa da Escócia. É uma iguaria muito procurada em todo o mundo. E sua temporada é muito curta, terminando em outubro. Perdiz escocesa com um molho de whisky tradicional e croton de cogumelo. É uma boa atmosfera também. Esta é a melhor atmosfera, com toda a grande multidão e a energia que você sente ao entrar. Entre os eventos dos jogos, a puxada de corda é um dos mais espetaculares. Cada equipe de 8 pessoas é motivada por um treinador que às vezes é excessivamente entusiasmado.
Ao mesmo tempo, os atletas pesados, que são conhecidos por sua força e técnica, testam suas habilidades no evento de arremesso de distância. Este evento é uma competição tradicional e desafiadora, onde eles lançam uma bola pesando 15 quilos que está presa a uma corrente. A técnica envolve um movimento preciso e coordenado para maximizar a distância do lançamento. Este evento é uma parte importante das competições de atletismo, destacando a força e a habilidade dos participantes. 41-9. Cada competição é diferente de um fim de semana para o outro. Você pode estar no seu melhor em um fim de semana, né? Mas no próximo, talvez não esteja arremessando tão bem, sabe? Porque as competições acontecem todo fim de semana. E às vezes durante a semana na temporada de verão. Para se manter em forma, Francis treina o ano todo, para se sustentar. Ele é patrocinado por uma destilaria de uísque local bem conhecida. Como atleta, ele não bebe, mas como um bom escocês, ele exibe orgulhosamente suas cores. Na região de Speyside, em um raio de cerca de 100 quilômetros, existem cerca de 50 destilarias diferentes. Eles são reconhecidos por suas chaminés típicas, de onde emanam os odores fortes e penetrantes que cobrem o vale ao redor. Diferente do whisky blended, que é feito a partir de uma mistura de grãos, o whisky de malte puro produzido aqui é destilado exclusivamente de cevada. Após a colheita de verão, os grãos de cevada são armazenados em condições úmidas para ajudar a estimular a germinação. Então é misturado com água do rio próximo, o Spey, e depois é suavemente fermentado em grandes tanques. O próximo passo é o processo de fermentação. Este é o momento em que a mistura de água de cevada e fermento confere ao líquido suas propriedades alcoólicas, cujo nível é cuidadosamente medido. Por fim, em enormes alambiques, a magia escocesa lança seu feitiço, conferindo ao uísque seu sabor. Sandy Duncan é destilador há muitos anos. Para ele não existe uísque como o seu. Você sabe, você adiciona isso e a melhor cevada escocesa te dá o melhor uísque da Escócia, principalmente por causa da água, que é a melhor água da região de Speyside. Então, a experiência também conta. Você sabe, eu estou aqui há 22 anos, então tudo isso conta. Isso te dá o uísque, te dá o gosto, o sabor. Basicamente, o processo, sabe, tem muito mistério nisso também. Você sabe, você não revela todos os segredos. O toque final está na qualidade dos barris. A escolha e a idade da madeira dão ao uísque sua cor e sabor. Os barris eram anteriormente usados para armazenar conhaque americano ou vinho de Xerez espanhol. O processo de envelhecimento pode durar até 50 anos. Na hora do chá, os jogos de Braemar chegam ao fim. Os vencedores do dia, nas diferentes categorias, recebem seus troféus da família real. Entre os vencedores, Francis recebe os maiores aplausos. Hoje, quando conquista o 28º lugar na distância, que é um dos meus eventos favoritos, e eu ganhei o desafio Cable, Paramar, que é um dos melhores jogos do circuito, sabe? E é um dos últimos jogos e termina aqui. E essa é uma das maiores multidões. Bem, é a maior multidão que temos. Então sim, é bom terminar em jogos como este no final do ano. Sim,
As tradições escocesas estão mais fortes do que nunca. E ficando mais forte. Os jovens agora estão muito interessados em tocar gaita e dançar. Teve uma queda por um curto período, mas agora está subindo novamente. Há mais gaiteiros e mais bandas de gaita na Escócia do que nunca. Mais atletas e mais pessoas se interessando pela nossa cultura. É realmente, realmente forte. O senso de pertencimento na Escócia não é étnico, geográfico ou religioso. É cultural. Os Jogos das Terras Altas demonstram com força e entusiasmo o verdadeiro senso de identidade da Escócia.